Não é admirável, Steven? Esse mundo está repleto de tantas possibilidades. Cada ser vivo possui uma experiência exclusivamente sua. As coisas que eles veem, os sons que eles ouvem, as vidas que eles vivem são tão complicadas e também tão simples. Espero ansiosa por sua chegada. Steven, nós dois não podemos existir juntos. Vou me transformar em metade de você. E quero que você saiba que sempre que você adorar ser você mesmo, serei eu, te amando e amando ser você. Porque você vai ser uma coisa extraordinária. Porque você vai ser um ser humano. Hey, Rose! Toma conta deles, Steven. Oi, pessoal. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast, O Enquanto Vive. Eu me chamo Antônio e fico muito feliz de você ter clicado para assistir mais um do nosso episódio que está lançando aqui. Eu acredito que eu passo uma ideia muito liberal de como a gente deve tratar nossas vontades perante a nossa vida, e sabemos que o humano ele não foi condicionado para ter essa liberdade tão ampla, né? Por isso que entra aí as responsabilidades. Junto com essa responsabilidade, eu acredito que entra muito o quesito de você saber lidar com o peso das suas escolhas. Querer todo mundo quer, né? Mas a gente realmente tem a noção do peso das nossas escolhas? Seja uma faculdade, seja um trabalho melhor. Eu quero viajar o mundo. Ok, isso é maravilhoso, você pode viajar o mundo, desde que você tenha uma responsabilidade consigo mesmo em quesito financeiro, em quesito de uma outra língua, querendo ou não, saindo do país, ainda mais para países fora aqui da América do Sul, a gente tem a barreira linguística. Mas tem Google. Realmente tem Google, você vai quebrar ali o galho uma vez ou outra, mas em determinado ponto você vai precisar que alguém faça essa ponte linguística para você. Eu trago esse ponto porque às vezes o que queremos alcançar, ou o que a gente almeja para a nossa vida, está num parâmetro ou está em um ponto onde precisamos abdicar de coisas atuais que, se a gente não tiver um conhecimento do que a gente realmente quer, a gente não quer deixar para trás. Eu acredito que é importante a gente ter esse parâmetro para pensar o que a gente realmente quer e colocar na balança se todos os prós e contras estão dentro do meu limite, do nosso limite no caso, para a gente poder conseguir alcançá-lo. Isso entra um pouco em dissonância quando eu digo que você tem que ir lá fazer as coisas que você tem vontade, sim. Ok, mas quando você toma essa iniciativa de você fazer realmente algo que você quer, aquilo ali vai te impactar em quanto tempo? Tudo bem a gente atrasar uma conta ou outra, mas você vai ter que pagar aquela conta em determinado ponto. Tudo isso entra muito em quesito do ponto onde você, do presente, é diretamente responsável por você do futuro. Tem momentos que a gente olha para trás e fala, nossa, a minha versão de antigamente poderia ter feito tal coisa e eu não estaria nessa situação agora. É basicamente isso. Você tem que pensar em situações agora, fazer coisas agora para você do futuro não se fuder. Basicamente isso. Tá, beleza, eu tô sacrificando um pouquinho do meu tempo agora, eu tô, sei lá, pegando firme na academia agora, eu tô pegando mais peso, eu tô guardando dinheiro agora, eu tô me privando de algo agora, para no futuro eu ter uma certa liberdade para fazer algo que eu quero. Seja se você está economizando algo para uma viagem, tudo bem você não sair 2 finais de semana no seu mês para você guardar um dinheiro para daqui 6 meses você poder viajar com esse dinheiro que você guardou durante esses 6 meses, digamos assim. É importante saber que o peso das nossas escolhas hoje vai pesar de fato só no futuro, quando a gente olhar para trás e falar assim, caralho, eu acho que eu deveria ter me planejado um pouquinho mais. Só que, ainda resgatando um pouquinho dos últimos episódios, não podemos julgar completamente o nosso eu do passado, até porque a gente não tinha as ferramentas necessárias naquele momento para a gente saber como a gente estaria no futuro, e se era uma oportunidade tão boa a ponto de você falar assim, eu não posso perder essa oportunidade agora, beleza, você pode tomar essa decisão, você pode tomar essa irresponsabilidade, digamos assim, mas esse momento, esse peso vai pesar lá na frente, e é importante que você saiba disso. Porque se planejar é necessário, independente do que você estiver fazendo. Uma hora o peso chega para você. É engraçado pensar que a ideia de a gente olhar para trás e a gente acolher na nossa versão passada
porque a gente não tinha certa ferramenta, a gente não tinha certas responsabilidades, mas a gente deve ter um paralelo de a gente olhar para o nosso futuro, para a gente do futuro e falar assim, tá, eu quero que a minha versão do futuro tenha um futuro confortável, tenha um futuro um pouco mais flexível. Então eu vou fazer isso agora, para lá na frente eu poder aproveitar. Isso você pode entender de várias formas possíveis, seja estudando para algo que você quer, seja guardando dinheiro para algo que você quer muito no futuro, seja aprendendo uma nova língua. Eu falo isso porque quando a gente tem uma visão de dentro, de uma forma ampla, de uma forma muito maior, de nós mesmos, a gente entende que é nós por nós. Não estou dizendo que não tem a nossa família, não estou dizendo que não tem nossos amigos para nos ajudar em algum momento. Eles vão estar ali. Mas e quando não estiverem? Você vai estar possivelmente num momento muito ruim, sozinho. É interessante a gente ter essa visão o quanto antes, porque quando olhamos para o nosso futuro e vemos que somos a nossa ponte de saída, a nossa ponte de esperança, a gente tem uma compreensão muito maior e um carinho muito maior. É muito louco por conta que esse link, né, eu tive esse estalo em um momento que uma amiga minha falou assim, Antônio, você se ama? Eu falei assim, claro, eu me acho uma pessoa muito legal, eu me acho uma pessoa amável, eu me amo. Mas, tipo assim, eu parei pra pensar, será que eu realmente me amo? Quando tá muito frio, eu coloco uma blusa de frio. Quando eu acredito que vai chover, eu levo um guarda-chuva. Por quê? Se eu me amasse mesmo, eu levaria um guarda-chuva, caso fosse chover, porque eu posso ficar resfriado. Isso vai acarretar em coisas muito piores lá na frente. Pode ser que eu perca dias no trabalho, pode ser que eu perca oportunidades de ver meus amigos. E se eu me amasse dessa forma, eu poderia me cuidar melhor, sabe? Eu acho que o amor não tá no, de fato, afeto, não tá no, de fato, toque físico, no sexo, que é bom também, mas eu acho que o amor, ele tá mais no cuidado, sabe? No carinho, no pensar pra frente. Quando a gente se ama de verdade, a gente não se coloca em umas situações ruins. Se amar também tá ligado a essa questão de como você se vê, mas se amar, eu acredito que toca no ponto de como você quer continuar a sua vida. Eu acho que o amor que a gente pode pegar de exemplo é muito amor de mãe. A mãe, casos e casos, pelo amor de Deus. A mãe olha pro filho, quer que ele se vista bem, quer que ele coma bem, quer que ele tenha boas interações, quer que ele tenha um estudo muito bom. Então, isso é o amor porque ela está cuidando dele. Agora, quando a gente traz isso para nós mesmos, você se cuida de uma forma onde você possa prolongar a sua vida? Eu acredito que a gente tem uma coisa que a gente olha e pensa, não, tá tudo bem, eu vou assumir os riscos de... Eu vou usar esse exemplo de colocar uma blusa de frio, porque é uma coisa muito tranquila e muito boba, mas que faz sentido. Tudo bem, eu vou assumir o risco de não colocar a blusa de frio, assumindo o risco de ficar gripado, e tá tudo bem, porque depois eu tomo um remédio e me viro. E se acontecer de uma coisa muito pior, sabe? Se acontecer de você pegar uma pneumonia, alguma coisa do tipo. A gente não sabe, então a gente tem que se precaver. Ainda nesse aspecto, mas mudando um pouco de rumo, chegando no ponto da responsabilidade, a gente tem uma ideia concreta de que é algo que a gente quer e a gente assume todas as responsabilidades, seja no campo de trabalho, seja no campo de estudo, seja no campo afetivo, né? Quando eu falo no campo de estudo, você se compromete de fato a estudar aquilo, você se compromete de fato a ler tudo que tem que ler, você se compromete de fato estar presente ali, entendendo? Não entendeu? Vá pesquisar algo, ou no trabalho. Tudo bem, eu vou abdicar o meu final de semana para talvez trabalhar mais, para atender uma demanda onde eu sei que no futuro isso pode retornar com um tempo vago para mim, sabe? Ou até mesmo no campo afetivo. Porque quando você se compromete a gostar de alguém, você se compromete a corresponder algo por alguém, você está assumindo as responsabilidades com que tudo aquilo ali chega, sabe? Desde a forma como você recebe esse afeto e como você demonstra esse afeto. Quando a gente se compromete a gostar de alguém, a gente assume as responsabilidades de que aquilo futuramente pode acontecer de dar errado e eu me frustrar. Ou como também pode dar certo e vir desenvolver um relacionamento muito bom, um casamento, quem sabe. E a gente está disposto a tudo aquilo. A gente não tem garantia de nada. Mas quando a gente entra em algo, principalmente em conhecer pessoas,
a gente tá sujeito a tudo isso. Desde o fim do meu único e último relacionamento, eu me privei de conhecer algumas pessoas. Eu me privei por uns 8 meses, mais ou menos. E depois desse tempo, eu parei pra pensar e talvez agora eu vou me dar a liberdade de conhecer alguém. Assumindo os riscos de pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E não existe garantia de nada, sabe? A gente tá aqui para viver de uma forma plena. Claro que a gente tem o ponto onde a gente tem que ter responsabilidade afetiva com o outro. A gente também temos que ter a malícia também de saber quando o outro pode estar, talvez, brincando com o nosso sentimento. Mas, se você está disposto a algo, mano, não se segura, sabe? Seja em relacionamento, seja em trabalho, seja em uma viagem, seja em estudo. Se é isso que você quer, assuma todas as responsabilidades do que você quer, sabe, de uma forma consciente, porque quando você tem essa ciência de forma consciente, você consegue analisar de uma forma muito mais responsável. Isso aqui cabe na minha vida? Isso aqui não cabe na minha vida, então tá tudo bem, eu vou deixar para um outro momento, ou talvez aquilo realmente não seja para mim, sabe? Seguir em frente, às vezes, dar 2 passos para trás. Tendo essa ideia de forma muito sóbria, onde a gente consegue nos ver, tanto no passado, como uma forma compreensiva e tranquila, a gente nos ver para o futuro de uma forma mais responsável. No futuro, eu quero estar em determinado ponto. Como que eu vou chegar até lá? Como que eu vou conseguir alcançar esse objetivo? Eu não estou dizendo em daqui 10 anos. Eu estou dizendo até, mês que vem. Eu estou dizendo daqui até no próximo semestre. Como que você quer chegar nesse ponto? Sabe? Infelizmente, temos que abdicar de algumas coisas. Infelizmente e dolorosamente, temos que sacrificar alguns momentos e alguns eventos que sejam pra gente alcançar isso. Se realmente é o que você quer, bate no peito e assuma suas responsabilidades. A gente tem família, a gente tem amigos, como uma frase que eu já disse, amigos são a família que Deus nos permitiu escolher, só que nem sempre todo mundo tá ali pra nos ajudar e ninguém tem a obrigação de nos ajudar. E o quanto antes você entender isso, eu acho que mais sóbrio você toma suas decisões, entende? Bom, chegamos ao fim, né? Eu sou o Antônio, e esse aqui é o podcast Enquanto Vive. Eu gostaria que vocês pudessem avaliar no Spotify com 5 estrelas e no YouTube, curtir, comentar, se inscreve no canal. E seria de grande ajuda se de alguma forma vocês interagissem, porque eu gosto bastante. E é isso. Lembre-se, faça boas escolhas.